queridos, canal Bendito no ar, sempre falando fácil para você entender os mistérios da palavra de Deus, mostrando para você que a Bíblia é um livro fácil de entender. Tudo vai depender de como que você ouve, que tipo de explicação é dada a você. Aliado ao nosso querido Espírito Santo, faz uma coisa linda, maravilhosa, transformadora na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a armadura de Deus, a Panoplia. Então é hoje que nós vamos ver como que o Espírito Santo atua nessa área, né, nos preparando, nos equipando para lutarmos contra o nosso inimigo, o diabo. Quando eu olhei esse tema, me vieram duas ilustrações na mente de início, que foi, o primeiro foi aquele filme do Homem Invisível. Na realidade, aquele filme nem me chamou muito a atenção, mas o que me chamou a atenção, né, que ficou na minha memória, foi o momento em que eles estão lutando, né? A mulher está ali lutando com ele, né? Uma da namorada dele, alguma coisa assim, está lutando com ele, só que ela não enxerga. Obviamente ele é invisível, então ela fica olhando para ver alguma marca, alguma deixa que ele vai deixando pelo caminho para ela poder saber aonde ele está. E sempre eu assisti esse filme umas 2 vezes e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que coisa horrível é você lutar contra alguém que você não consegue enxergar. E não tem como a gente não comparar com a nossa luta, porque a nossa luta, diz a Bíblia, que não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas, mas é contra os demônios, contra os espíritos maus, ou seja, nós não os enxergamos. Então, para que nós possamos lutar com eles e vencê-los no nome de Jesus, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Uma outra ilustração que me veio foi quando a gente brinca com aquela brincadeira de, né, colocar uma venda nos olhos da pessoa e outra pessoa vai dizendo para ela onde que ela tem que chegar, por exemplo, né? Então tem que sair daqui e chegar ali, né? Colocar, sei lá, um vaso em cima de uma mesa que está ali na frente. Só que ela está com os olhos vendados e a pessoa tem que ir guiando, vai para frente, mais para a direita, mais para a esquerda, porque ela não está enxergando. Quando é uma pessoa só que vai falando, não é tão difícil. O duro é, como foi a última vez que eu vi, que era um monte de gente gritando para umas 3 ou 4 pessoas vendadas. Então eram tantas vozes que a gente via todo mundo se perdendo, porque no meio de tantas vozes não dava para ouvir a voz da pessoa que estava encarregada de guiá-la. E isso me fez lembrar que muitas vezes na batalha espiritual, o Espírito Santo nos dá orientações que se nós não tivermos juntinho com Ele para ouvirmos a sua voz no nosso ouvido, a gente pode se perder e ser derrotado pelo nosso inimigo. São tantas vozes no mundo que quanto mais distante nós estivermos do Espírito Santo de Deus, quanto mais distante nós estivermos da presença de Deus, menos nós vamos ouvir a voz, menos nós vamos nos sentir guiados, direcionados. Ocasionalmente a gente ouve o Espírito Santo falar, olha, essa pessoa está te enganando. Ou o Espírito Santo falar, olha, esse caminho não é bom para você. Essa porta de emprego parece uma excelente porta, mas ela não vai abençoar a sua vida como você está pensando. Para você receber essas diretrizes, né, e ser vitorioso nessa batalha, você precisa contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E falando sobre a armadura, a Panoplia, né? A gente só vê esse termo 2 vezes no Novo Testamento. Uma vez em Lucas, capítulo 11, versículos 21 e 22, né? E outra vez em Efésios, capítulo 6, quando fala da armadura que seria assim, uma armadura completa, quando deixa o soldado completamente equipado para enfrentar o seu inimigo. Então nós sabemos, eu já até falei para vocês aqui, que o mundo espiritual, ele é muito mais populoso do que o mundo real, né? Muito mais populoso. E nós temos muitos inimigos invisíveis que estão aí para poder nos derrotar. E eles estão disputando o quê? A nossa alma, né? Na realidade, o que interessa para eles é a nossa alma. Então, para a gente vencer a luta nessa arena espiritual que nós fomos colocados, porque assim, não adianta a pessoa dizer assim, eu não quero saber disso, eu tô fora. A gente não tem como estar fora. Se você nasceu, ou você está do lado do diabo, ou você está do lado de Deus, ou você luta com as armas que Deus disponibiliza para você, conforme Efésios capítulo 6, na Bíblia Sagrada, ou você está do lado do inimigo e fadado à destruição e à derrota.
Se você está ao lado do Senhor, você está afadado à vitória. Por quê? Porque Jesus já comprou a vitória através do seu sangue na cruz do Calvário. Então não tem como a gente se isentar dessa guerra constante pela nossa alma no mundo espiritual. É todo dia, 24 horas por dia. Então vale a pena a gente levar isso a sério, né? E procurar estar perto do Senhor para que a gente possa ser vencedor e não ignorar que há uma luta espiritual travada todos os dias por causa da nossa alma. E como é que a gente obtém essa armadura? Essa armadura ela é obtida através da aceitação do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A partir do momento que a gente se rende aos pés de Jesus e reconhece que somos pecadores, que somos incapazes de vencer o mundo, o diabo, a carne sozinhos, o Senhor automaticamente nos limpa com o seu sangue, pela sinceridade do nosso coração, da nossa oração, nos limpa com o seu sangue, nos purifica do pecado e nos equipa, tá? E coloca sobre nós toda a sua armadura preparada para que nós estejamos prontos para lutar todos os dias com o nosso inimigo Satanás, tá? Inclusive, Efésios capítulo 6, versículo 11 mostra que não basta nós estarmos vestidos, nós temos que estar revestidos, né? Do que? De toda a armadura de Deus. É realmente um preparo para a guerra. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele e seus demônios não brincam em serviço. Então nós também não podemos desprezar ou menosprezar esse lado tão importante da nossa vida, que é a batalha espiritual. Por falar nisso, eu vou deixar para vocês um desenho muito simples, principalmente para você que é professor de escola dominical. É um desenho assim que para mim ele conta tudo a respeito dessa batalha e do preparo que nós precisamos ter, o que acontece no mundo espiritual. Eu vou deixar para você, para que você possa usar nos seus estudos bíblicos, na sua aula de escola dominical. Eu tenho certeza que vai abençoar e esclarecer para as pessoas, para os seus alunos ou para o seu grupo, como é que isso se processa, ok? Por que nós precisamos da armadura de Deus? Porque batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Não adianta você pegar um revólver para atirar na testa do diabo, você não vai enxergá-lo para isso e ele é um ser espiritual. Então uma guerra espiritual, ela só pode ser vencida com armas espirituais. Porque as virtudes que nos conferem a vitória nessa guerra só podem ser dadas pelo próprio Deus. Não são qualidades humanas, são virtudes que o próprio Deus nos dá para que nós possamos estar capacitados para isso. Quais são essas armas, né, que a gente tem que ter para que a gente possa oferecer resistência? Por isso que lá no versículo 13 de Efésios 6 diz: fique firme. O que é ficar firme? É oferecer resistência, é encarar a guerra, é lutar, tá? Que armas são estas? Eu quero passar rapidamente porque esse material é fácil de você encontrar, então só queria constar aqui, falar para constar para você. São 5 armas de defesa e uma arma de ataque. Presta atenção nisso. 5 de defesa e uma de ataque. De defesa, quais são elas? O cinturão, que era útil para apertar a armadura em volta do corpo e também para pendurar armas. Então representa o quê? A verdade, porque a própria Bíblia diz que é o cinturão da verdade. Todas as nossas virtudes nessa guerra devem ser exercidas dentro da verdade. O cristão não pode viver de mentira e nem de falsidade, senão ele vai estar sem essa arma que é o cinturão da verdade. Depois tem a couraça. A couraça, ela cobria pela frente os órgãos vitais do soldado. Representa a justiça, por isso que ela é chamada de couraça da justiça. Representa a justiça, representa a retidão. Protege o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Então esses órgãos vitais, especialmente o coração, era protegido por essa couraça da justiça. Então isso envolve motivações corretas, viu? Do coração, palavras corretas, ações corretas. O inimigo precisa ser encarado de frente. Eu li em algum lugar
que essa armadura, ela realmente protegia a parte da frente. Um soldado covarde que virasse as costas, ele poderia ser facilmente atacado. Então realmente nós precisamos encarar o inimigo de frente. Não precisamos ter medo dele, porque na nossa frente está o Senhor Jesus, que já venceu a batalha por nós e com ele nós somos mais do que vencedores, certo? Calçados os pés, né, ele diz, na preparação do Evangelho da Paz. Esses pés eram, essas grevas que eram chamadas, elas protegiam as pernas dos joelhos para baixo e com frequência tinha uma extensão de couro que protegia também o pé, né? Com os pés protegidos, como cristãos, a gente é capaz de cumprir a missão, principalmente de levar o Evangelho da Paz para aqueles que não o conhecem, e é esse Evangelho que promove a paz entre Deus e o homem. Muitas vezes Satanás quer ferir os nossos pés para nos travar de ser as testemunhas que Jesus quer que nós sejamos. Tem também o escudo da fé, o símbolo da fé. A fé é que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Eu fiz uma anotação aqui que esses dardos inflamados eram flechas com as pontas untadas de piche e que eram incendiadas e lançadas. Aonde elas acertavam, incendiava tudo, né? Mas o escudo era recoberto de couro, ou seja, uma lona grossa que não queimava facilmente. Assim, ele aparava o dardo inflamado e apagava o fogo. Então, com o escudo da fé é que nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno, como medo, dúvida, ansiedade, pecado, tudo aquilo que é ruim, que vem contra nós e que pode nos fazer, né, ter um burnout, a gente pode apagar com o escudo da fé. E também, mais uma arma de defesa era o capacete. Paulo faz representar aqui como o capacete da salvação. A nossa mente, você sabe bem disso, é um campo de batalha, não é verdade? É um campo de batalha. Então, precisa estar protegida contra as investidas do diabo em ficar falando para nós coisas que às vezes existem só na nossa cabeça, provavelmente nunca acontecerão, mas que muitas vezes a gente dá ouvidos ou dá atenção e aquilo fica, né, na nossa mente, entristecemos ao Senhor com pensamentos negativos, pessimistas, ruins, que muitas vezes por estarmos sem o capacete, a gente acaba dando ouvidos a coisas que o inimigo fala. Então essas eram as armas de defesa. Uma arma apenas era de ataque, que era a espada. E a espada, a Bíblia diz que é a espada do Espírito, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu a Satanás quando ele estava lá no deserto sendo tentado? Falando o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Então o está escrito deve ser a nossa arma. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para a gente poder atacar o diabo. Senão a gente fica só na defesa. E muitas vezes é necessário atacar. E para que nós estejamos aptos a atacar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aí ele completa no versículo 18 de Efésios 6, dizendo: orando em todo o tempo no Espírito. Por que ele fala isso? Porque Romanos 8, 26 e 27 fala que é o Espírito que intercede por nós nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos estar aliados com o Espírito para poder sermos supridos de toda a panoplia de Deus, para poder lutar, né, atacar, porque é com a espada do Espírito que nós atacamos, e vencer essa guerra orando no Espírito, porque é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas e nas nossas orações, para que nós não façamos orações egoístas, né? Aquelas orações só do tipo me dá, me dá, me dá, me dá, oração sanguessuga, mas que nós possamos orar com sabedoria uns pelos outros, para que nós sejamos todos vitoriosos em nome de Jesus. Deus nos colocou nesta guerra, né? A partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, mas não nos colocou ao léu. Ele nos equipou e nos deu o seu Espírito para estar ao nosso lado. E até quando vai essa guerra, gente? Até Jesus voltar ou nós irmos ao encontro dele através da morte. A morte física, né? Mas nós somos batalhadores. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ele fala: ao que vencer,
ao que vencer. Então há uma recompensa para o que vencer. Derrotados realmente não tem nem lugar no reino de Deus. Então, queridos, que nós sejamos vitoriosos. Se você está sem armadura, vem para Jesus, porque Jesus pode te dar essa armadura. Se você está desviado dos caminhos do Senhor e largou a armadura de lado, volta para Jesus que Ele vai colocar de novo a armadura em você. E se você é cristão, está sentindo falta de alguma parte da armadura, em nome de Jesus, busca ter a panoplia completa em você, para que você seja um vencedor em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria deixar aí essa rápida reflexão, vou deixar para vocês também o desenho, né, que eu prometi, para que você possa ilustrar, até para você mesmo, vai ser altamente esclarecedor, você vai ver. E assim a gente continua aqui no canal Bendito, falando fácil para você entender. Se você gostou da explicação, dá um joinha, assina o nosso canal, ativa o sininho, para que você possa estar sempre por dentro quando a gente tiver vídeo novo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês como que vocês podem fazer o desenho sobre batalha espiritual para poder ajudar os seus alunos ou para você mesmo compreender melhor como é que isso se processa. É um desenho muito simples, eu pedi aqui para minha filha Larissa fazer, porque ela desenha melhor que eu, então vamos lá? Você vai então desenhar, primeira coisa, você vai deixar um espaço do seu lado esquerdo, tá? Porque o último desenho vai ser do lado esquerdo. Então você vai desenhar 6 bonequinhos. Aquele bonequinho mesmo que você desenhava quando você era pequenininho lá na escola, tá bom? Você vai desenhar 6 bonequinhos, deixando um espaço no meio, desenha 3 e depois desenha 3. Aí você vai desenhar o corpinho deles e as perninhas, não desenha braço, por enquanto, tá bom? Você vai fazer o corpinho e as perninhas, até quem não sabe desenhar se dá bem com isso aqui, gente. É só pedir para a Larissa fazer, porque, né, para ficar mais caprichadinho, mas não precisa ser tão, né? Enfim. Aí depois você vai desenhar, depois que você desenhar os bonequinhos, você vai desenhar uns chifrinhos. Nos 3 da direita, você desenha uns chifrinhos, tá? E nos da esquerda, você vai desenhar auréolazinhas, ok? Auréolazinha, já dá para perceber que nós temos aqui anjos e demônios, né? Depois você vai desenhar uma corda, como se eles estiverem, a corda você pode pegar bem do cantinho da folha aqui, tá vendo? Aí você vai, desenha, como se eles estivessem, e de fato eles estão aqui num cabo de guerra. Aí você desenha os bracinhos, para mostrar que eles estão segurando e puxando essa corda, tá bom? Isso, assim, os bracinhos. Depois que você desenhar os bracinhos, você vai desenhar o cristão, tá? No meio dessa confusão toda, quem é que está sendo disputado no cabo de guerra? O cristão, eu e você, ok? Daí a necessidade de nós estarmos armados até os dentes com toda a armadura de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus, essa guerra ela é contínua e ela é diária. Então, o que nós precisamos fazer? Como é que a gente garante que nós teremos vitória? Olha só. Vocês vão desenhar nesse cantinho, então, uma nuvem. E da nuvem vai sair uma mão com um dedinho segurando bem ali no cantinho, tá? Uma mão segurando a corda, né? Dando uma força para os anjos aqui. Então, quando nós somos cristãos sinceros, né? De verdade, o Senhor garante que nós iremos ser vitoriosos na nossa batalha espiritual, tá? Nós sabemos que os anjos sozinhos também não podem, mas todo o poder está nas mãos do Deus maravilhoso que dá poder aos anjos e a nós e que, através do sangue de Jesus, nos garante a vitória nessa guerra. A nossa parte nisso é nos manter em subordinação à ação do Espírito Santo, para que nós estejamos completamente com a armadura, né, com a panoplia de Deus completa sobre a nossa vida, para que assim o Senhor possa nos garantir a vitória contra o nosso amigo invisível, mas que o Senhor vê e nos garante a vitória sobre ele em nome de Jesus, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.